Oi, pessoal, boa noite. Deixa eu só me... Vocês estão me ouvindo? Acho que não, né? Ei, sim, sim. Entendi. Só um minuto que está voltando o retorno para mim do YouTube aqui. Alô, alô? Oi? Ah, agora foi. Tava voltando o YouTube. Só um minuto, só checar se eu não desliguei o YouTube. Tá transmitindo no YouTube? Alguém pode me responder isso? Parece que tá escrito aqui na tela Live on YouTube. É verdade. Então tá. Agora, não estou conseguindo me botar aqui na tela principal, gente. É muito novo para mim transmitir do Zoom para o YouTube. Um minuto, boto galeria. Tá a galeria lá, né? Eu não sei. Lui, se você quiser me sugerir algo para fazer, você me diz, tá? Eu não estou conseguindo me colocar para falar aqui na tela principal. Eu estou falando, mas aparece a Ami. Não sei por quê. Cada pessoa que fala vai aparecer na tela, mas a gente pode tentar mudar isso aqui. Eu vou tentar mudar por aqui e eu te aviso. Tá, porque quando eu estou falando, eu não estou me vendo na tela. Aqui você aparece na tela do YouTube o tempo todo, mas você pode trocar a sua galeria Ah, para aparecer entendi. só quando quem tá falando ou só você o tempo todo. Ah, na do YouTube estou eu o tempo todo? Na Independente do que do, eu fizer aqui? na do Posso ficar aqui na YouTube, galeria, então? quem fala aparece na do YouTube. E aqui a galeria pode ficar, mas lá quem fala que aparece. Tá ótimo. Então tá. Bom, então, boa noite a todos, todas e todes. Na verdade, esse encontro, essa oficina é um edital do governo, ah, eu tinha que ter anotado essa pequena chamada. Você pode fazer essa chamada para mim, Lu, por favor? Posso, com certeza. Obrigada. Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam a oficina para assistentes de direção em TV com Nádia Bambirra. Obrigada! Valeu, Lui. É isso, gente. Então, a ideia é aproximar vocês, né, do universo do assistente de direção, para quem realmente não tem nenhuma intimidade com esse universo, apresentar ele, e para quem já é assistente de direção, responder dúvidas, e enfim, espero poder ampliar um pouco o seu universo, já que eu vou trazer a partir da minha experiência, tá? Porque assistente de direção, no Brasil, não é uma função que você faz assim, vou fazer uma faculdade para ser assistente de direção, né? Não tem nem cursos técnicos, assim, tem cursos livres de assistência de direção, e está embutido num curso de cinema, está embutido em outros cursos, né? Mas a assistência de direção e isso é muito importante, tá, gente? Eu fui assistente de direção, então isso que eu queria começar contando para vocês, né? Onde começa a minha trajetória como assistente de direção. Minha trajetória como assistente, né, antes de ser de direção em TV, começa lá atrás, quando eu venho da dança, e eu fui assistente de Rainer Viana, que é o filho de Klaus Viana, de Angel Viana, um grande mestre da dança contemporânea, de quem eu fui assistente e onde eu exercitei pela primeira vez essa função de ser assistente. Então, acho que ser assistente é uma função que já engloba o que a própria palavra diz, independente de se vai ser em televisão, se vai ser em teatro, se vai ser numa aula, né? Você assiste a alguém, né? Você dá assistência. Então, para mim, isso sempre foi muito importante, muito uma premissa básica sempre que eu fui assistente de alguém, quando eu me propus a fazer qualquer tipo de assistência. Então, tem um lugar aí de você ter essa
esse lugar de assistir, de se doar, né? De dar ao outro uma assistência. Então, isso para mim sempre foi muito presente no meu trabalho como assistente e quando eu observei o trabalho dos outros e quando eu passei a dirigir e precisei de alguém me assistindo. Então, a assistência de direção, ela é muito em função de quem você está assistindo, né? Então, eu comecei assistindo Rainer Viana, depois eu fui assistente de Oswald Berry, que era o coreógrafo do show da Xuxa. Depois eu fui assistente da Marlene Matos, já assistente de estúdio da Marlene Matos. Se quiserem botar as carinhas, eu vou adorar, tá, gente? Que é estranho ficar falando para nomes. Ismael apareceu aí. Oi, Ismael. Tudo bem? Ai, oba! Oi, gente, tudo bom? Adoro! Muito melhor, me sinto mais... Oi, gente, tudo bem? Sulamita! Milena, prazer. Gabi Mota, Roberta. Diogo, quanto tempo, Diogo? Ana Rita, Duda, Camila, Maiara, Bruno, Gabriela, Elô, Natália, Jonathan, ainda está entrando gente. Então, eu estava pensando assim, como começar, né? Falando um pouco sobre esse lugar da assistência. Então, eu fui puxar lá atrás esse lugar de ser assistente. Então, eu parei na Marlene Matos, né? Que eu fui assistente de estúdio da Marlene Matos, com a Xuxa. Depois eu fui assistente do Wolf Maia na Companhia do Lobo, que era uma produtora que o Wolf tinha de teatro, né? Nada a ver com a televisão em si, era produção de teatro. Então, fui assistente de produção dele, não de direção, né? Na Companhia do Lobo. E aí, daí eu fui fazer a minha formação de atriz, de jornalista, fui produzir várias coisas em teatro e decidi começar na direção. A partir de um determinado momento, criei um projeto chamado Novos Nomes em Cena, junto com a Débora Aguiar, que era minha sócia, Michel Berkovitch, e conseguimos emplacar esse projeto no Canal Brasil, onde a gente entrevistava atores da nova geração, falando sobre cinema, teatro e televisão, e a gente fez mais de 50 episódios para o Canal Brasil, então eu já fui direto dirigir. Da minha experiência de atriz, de produção de teatro, de professora, eu fui dirigir esse programa, mas não era dramaturgia. E aí eu fiquei com essa vontade de passar para a direção de dramaturgia, eu tinha meu histórico de atriz. E o Regis Faria me convida para a TV Record como assistente dele, porque a gente tinha aberto uma escola de teatro chamada CTEAC, e, enfim, na verdade, a gente, eu, Pedro Vasconcelos, Débora Aguiar e Fred Mairink, e a gente não deu certo essa história da escola, a gente deu muita bolsa, a gente deixava todo mundo vir para fazer aula, e a gente acabou falindo nesse nosso projeto de escola. Então, o Regis me convida para ser assistente de direção dele na Record, apesar de eu já ter dirigido lá os Novos Nomes em Cena no Canal Brasil. E aí tem uma coisa até meio de hierarquia, né? Se você já foi diretor, você vai dirigir e tal, não sei o quê. Mas a dramaturgia, primeiro, a dramaturgia é totalmente diferente de um trabalho como era um trabalho de jornalismo, lead show, né? A gente fazia até no Sesc e tal. E era onde eu queria transitar como diretora. E eu acho, no meu ponto de vista, que a melhor trajetória para você chegar na direção de dramaturgia é passar pela experiência da assistência de direção. Por quê? Porque o assistente de direção de televisão, de dramaturgia, e aí eu vou falar só disso, e isso é importante, que eu vou fazer esse recorte, por quê? Porque essa é a minha experiência, tá? Que é assistência de direção em televisão, em dramaturgia. Então, ali eu fiquei 7 anos na TV Record especificamente, mas aí eu acho que a gira é a mesma, tá? Por quê? Porque em dramaturgia depende muito de quem é o diretor, sabe? A gente tem certas premissas básicas na assistência de direção, mas esse assistir acaba se adaptando muito ao diretor do projeto. Então, você tem que ter uma observação muito aguçada, uma sensibilidade muito aguçada. Por quê? No meu ponto de vista, e aí é o que eu vou vir falar com vocês, é sobre o meu ponto de vista da assistência de direção, o nosso objetivo no set é dar absoluto conforto para o diretor ou para a diretora trabalharem. Então, todo o teu trabalho é para que na hora do set de gravação, a direção possa ficar completamente confortável para criar os planos, para dirigir os atores e para embarcar no grande barato da dramaturgia, que é contar a história, né? Então, eu tenho que parar de falar né. A Lu já me observou isso. Então, em dramaturgia, em televisão, num projeto de
seja novela, seja série, você, como assistente de direção, vai estar assistindo sempre um diretor. Como primeiro assistente, que é o que eu vou explicar um pouco aqui para vocês como funciona na televisão, você vai estar assistindo o diretor-geral, né, do produto e todos os departamentos, de alguma forma, né? Então, por que eu vou falar de televisão? Porque o assistente de direção em cinema, ele tem outras funções, das quais eu não vou saber falar porque eu nunca exerci essa função no cinema, tá? E talvez vocês encontrem até mais cursos sobre assistência de direção em cinema, que estão embutidos no curso de cinema. Mas, por incrível que pareça, assim, a gente não tem cursos de direção em TV, né? A não ser cursos livres. Mas não existe uma faculdade de direção em TV, está embutido na faculdade de cinema, certo? E essa função do assistente de televisão em TV, ela tem outras atribuições do que o assistente de direção em cinema. Em cinema, o assistente de direção, ele se aproxima muito mais da produção. Aqui, na televisão, o assistente de direção, ele realmente trabalha para o diretor. Então, ele prepara todo o set para o diretor e ele faz com que as equipes, com que todos os departamentos trabalhem de acordo com o que o diretor solicitou a partir do momento que ele decupou o projeto. Então, eu vou falar um pouco por alto, claro, a gente tem aqui em torno de 1 hora para conversar, queria também ouvir, depois que eu falar, se tem algumas dúvidas, se tem algo que eu possa esclarecer para vocês. Tá? Agora, a alma da dramaturgia na televisão, e também não vou para a linha de show, tá bom? E nem para o jornalismo, vou focar em dramaturgia, que é o quê? Telenovela ou série, né? Em termos de televisão. Então, a gente tem a novela, que é a obra aberta, que é uma obra que você não sabe como ela vai terminar, que você, durante o processo de gravação, pode mudar a história, o autor pode mudar a história, porque ela vai se movendo de acordo com a receptividade do público, né? Claro, isso mudou agora na pandemia, né? Foi pela primeira vez, a Globo fez várias novelas, umas 2 ou 3, se não me engano, quizá 4, que acabaram de gravar antes de irem para o ar. E sentiu-se, né? A temperatura, os números, tudo não funciona da mesma forma. Assim, o folhetim, a novela, ela tem essa coisa viva de ir trabalhando ela junto com o público, né? Junto com o espectador. Esse é um tipo de experiência de trabalho que é a obra aberta. E a outra é a obra fechada, que é a série, que você já recebe todos os episódios desde o início, você sabe o que você vai trabalhar do início ao fim. Então, o diretor, quando ele começa um projeto de uma obra aberta, uma novela ou de uma série, ele escolhe uma equipe para trabalhar, inclusive os assistentes de direção. Quem escolhe geralmente o assistente de direção é o diretor, né? Porque ele tem que ter uma identificação com essa equipe que vai lhe assistir de alguma forma, né? Então, o diretor, quando eu estou falando, a direção, eu falo muito no masculino, né, gente? Inclusive, eu preparando essas aulas, eu percebi como o ambiente do audiovisual e da televisão, até onde eu cheguei, 7 anos atrás eu saí da Record, né, era absolutamente ainda muito masculino. E nesses últimos 7, 10 anos, isso está virando. A gente tem visto muitas equipes femininas de trabalho, especialmente no mundo independente. No mercado independente já tem muita mulher trabalhando. E aos poucos também estão tomando espaço na televisão. A gente está tomando espaço dentro da televisão. Mas eu trabalhei em equipes formadas absolutamente por homens. Então, me desculpem se toda hora, quando eu me referi no gênero masculino, porque a minha experiência foi cercada ainda na Record de homens. Não existiu, até eu sair da Record, não existia uma diretora-geral mulher, nem que eu saiba até hoje. Já na Globo tinha algumas, né, mas as equipes delas não eram todas constituídas de mulheres, né? Então, era um ambiente muito masculino, né? Então, o diretor, a diretora, quando vai começar um produto, né, uma obra, seja aberta ou fechada, vai trabalhar com o autor e a produção, né? É o triângulo inicial. Aqui vai se definir o projeto. Existe um roteiro que um dramaturgo escreveu e existe uma produção que decidiu fazer esse roteiro, tem dinheiro para fazer esse roteiro, ou adequou esse dinheiro esse roteiro ao seu orçamento, e existe um diretor que é quem vai transformar esse roteiro escrito em imagens e vai contar essa história. Tem várias filigranas que eu não consigo puxar cada uma aqui pelo pouco tempo que a gente tem, mas assim, na televisão, o produto é da produtora, da televisão, seja a Globo, seja a Record, certo?
No mercado, quando a gente sai da televisão e vai para o mercado independente, esse produto pode ser do diretor ou da diretora. Agora, independente de quem quer que seja o produto, existe um corte final que até quando eu saí da televisão, a televisão dava uma liberdade aos diretores de terem o corte final, mesmo sendo os produtores do produto. Isso quer dizer o quê? Que, na verdade, com aquele dinheiro que a produção define que vai fazer aquele roteiro, o diretor tinha liberdade absoluta de criação, contanto que ele se adeque àquele orçamento que existe ali para trabalhar, certo? E o assistente de direção, ele vai fazer com que tudo aquilo que foi planejado entre essa direção e essa produção seja realizado da maneira mais eficiente possível e mais confortável possível. Então, o assistente de direção, a assistente de direção, vai fazer a ponte entre a direção, a produção e todos os outros departamentos. Então, a gente começa, a alma do nosso trabalho começa onde, no meu ponto de vista? Na decupagem, na análise técnica desse roteiro que a gente recebe, do roteirista, da dramaturgia, certo? Então, assim que aquele roteiro chega na nossa mão, a gente dá uma primeira lida para entender a história. Depois, uma segunda lida, já decupando todos os aspectos que a gente sabe que podem vir a ser aspectos que a direção, em algum momento, vai precisar que a gente confira, enfim, todo o nosso olhar para aquilo. Claro que existe um departamento chamado continuidade, que é quem tem a obrigação de decupar, de fato, todo o roteiro para a equipe, tá? E aí a continuidade decupa a roupa, decupa a luz, decupa detalhes de produção de arte, e etc. e tal. Mas o assistente de direção, e aí eu acho que é a grande sacada do nosso ofício, também tem uma decupagem particular sua, que é uma análise técnica. No cinema, ele de fato tem que fazer isso, tá? Uma análise técnica. Na televisão, isso não é uma questão obrigatória para o trabalho do assistente de direção. Vi muitos assistentes não fazerem uma decupagem muito minuciosa, a não ser na hora de trabalhar a cena. Mas eu acho que você tem que saber, e eu tive diretores que me cobraram isso, tudo o que acontece naquele projeto. Tudo. Então, o diretor ele está marcando uma cena. De onde é que está vindo esse personagem? Para onde é que ele está indo? Qualquer pergunta a respeito do projeto, qualquer dúvida, você, como assistente de direção, sabe. Você tem que conhecer a fundo o projeto. O assistente de direção conhece o projeto desde a pré-produção até o momento que até após, no momento que ele vai para o ar, né? A gente não trabalha na parte de distribuição, divulgação e etc. e tal. Mas toda a elaboração do projeto, do produto, a gente está junto da direção, o tempo todo. E aí é onde eu acho que fica sempre um fio um pouco solto, né? Porque é um ofício realmente que tem essa prerrogativa. A gente trabalha para dar uma assistência no sentido... O diretor, em princípio, a diretora, a direção, é um artista, é um criador. Mas na televisão ele acaba sendo um produtor também, e no cinema também, né? Acaba tendo que ser, por quê? Porque ele tem que adequar a sua criatividade ao orçamento, a todas as demandas do projeto. Então, se ele tem um bom assistente, onde no momento em que ele senta para trabalhar tudo isso que é produção, nas suas reuniões com a sua equipe, e delega tudo o que vai acontecer cena a cena do seu projeto, e a assistência de direção está ali entendendo tudo que a direção quer, desse momento em que a direção sentou com a sua equipe e trabalhou em termos de produção, criação, o assistente de direção pega aquilo tudo, anota, decupa, vai correr atrás com cada departamento para que aquilo aconteça da forma que foi combinada no momento em que a direção se reuniu com seus departamentos de criação. E aí é onde começa o nosso trabalho, porque a gente tem pouco tempo entre o momento em que a direção decupou as suas cenas. E aí, quando decupou, o que a gente tem que ver? A gente tem que ver o departamento de arte, departamento de direção de fotografia, todo o equipamento que eles vão querer, o figurino que vai ser providenciado de acordo com o que a direção pediu, o visagismo como vai acontecer, o roteiro de gravação que vai ser feito pela produção, pensando em todos os aspectos que a direção pensaria. Então, por exemplo, se a produção roteiriza uma personagem em função de luz, em função de vários aspectos, mas esquece que aquela personagem tem uma questão de um cabelo, que faz um babyliss, que faz um cabelo liso, que faz um babyliss, e aí, de repente, a produção pensa em vários aspectos, mas não pensa quanto demora isso. Você, como assistente de direção, tem que ficar ali de olho no roteiro e dizer assim, ei, peraí, essa cena, em termos de dia, de noite, de cenário, tudo bem, mas essa personagem leva 2 horas para tirar o babyliss, botar o cabelo liso e voltar para o babyliss. Então, até esse tipo de detalhe, você, enquanto assistente de direção, tem que estar ligado.
Porque qualquer coisa que saia do que a direção programou para que na hora do set possa executar o seu trabalho, que é dirigir, né, de fato, o projeto, aquilo altera toda a decupagem do diretor ou da diretora, toda a sua organização. Então, a gente tem que fazer com que o set, na hora que acontece o set, né, que a gente vai gravar, tudo esteja ali, desde o equipamento, o trilho, a grua, o stead, a câmera, as lentes. A gente tem que saber o que o diretor de fotografia, o que a direção de fotografia está pensando, onde a direção, claro, nem todos os diretores vão te dizer onde eles vão querer botar a câmera, o trilho, etc. Mas tem diretores que sim, que vão decupar tudo. Então você já chega no set sabendo, na cena 1 ele quer um trilho, na cena 2 ele quer uma grua, na cena 3 ele vai fazer só 2 cruzados. 20 cenas, 30 cenas no estúdio naquele dia. Você sabe tudo que a direção quer e você vai providenciar para que tudo esteja lá no lugar. Né? Na televisão, a gente não trabalha só com um diretor, geralmente. Né? Em dramaturgia e em novela, a gente trabalha com 3 frentes, pelo menos. 2 fazendo estúdio e 1 fazendo externa ou cidade cenográfica. 70% de uma novela é contada dentro do estúdio. Por quê? Porque o estúdio te dá segurança. Né? Geralmente, né? Tudo pode ser quebrado, mas geralmente se trabalha assim. Porque no estúdio você tem segurança, você sabe que não vai chover, que não vai ter barulhos externos, então você conta a maior parte da história num estúdio, quando você está trabalhando em novela, que você tem um volume enorme de produção a fazer. Né? Se a gente pensar que uma novela vai para o ar de segunda a domingo, com 40 minutos por dia de arte, durante 6 dias na semana, quantas horas a gente tem aí de dramaturgia por semana produzida? Né? A gente tem mais do que um longa por semana produzido. Então, para produzir todo esse conteúdo, tem toda uma organização que é feita pela produção, não pelo assistente de direção, mas se essa organização não acontece, esse projeto às vezes não vai para o ar. Teve um momento em que a Globo trabalhava com alguns dramaturgos que escreviam, entregavam os roteiros de dramaturgia, né, as cenas, às vezes dias antes delas irem para o ar. E a equipe tinha que produzir aquilo e colocar aquilo no ar. O que o assistente de direção tinha que fazer? Fazer com que todos aqueles fios que estão soltos e que a direção diz o que vai querer naquela cena, dessem certo para que na hora do gravando, tudo estivesse no lugar, para que a direção possa realmente, de fato, fazer o seu trabalho, que é marcar, dirigir ator, pensar na luz, na fotografia, seu trabalho artístico. Então, quanto melhor o assistente de direção, mais liberdade artística vai ter a direção. Nós, assistente de direção, não somos os artistas da história nesse momento. Nesse momento, o grande artista da história, a grande artista, é o diretor ou a diretora. Mas a gente tem uma atribuição que eu considero muito importante na questão artística, porque interfere no plano, na energia da cena, que é a figuração. A figuração em televisão é completamente a responsabilidade do assistente de direção. Então, a gente tem que saber quantos figurantes vão ser usados, tem que escolher esses figurantes, tem que solicitar esses figurantes para uma agência, tem que marcar essa figuração durante a gravação. Então, além de toda a preparação que você tem que fazer junto com cada departamento, com a produção, para que esteja tudo no lugar na hora da direção gravar, você ainda tem que pensar, cada cena, que nem todas as cenas têm figuração. Mas, por exemplo, eu trabalhei num produto chamado Rebeldes, que era numa escola. Praticamente todas as cenas tinham figuração. Né? Então, né, de novo. Praticamente todas as cenas tinham figuração. Então, dependendo do produto, e tem produtos que tem festa pra caramba, evento. Eu trabalhei, por exemplo, como assistente de direção de um projeto com o Inácio Coqueiro, na Record, que era máfia italiana, eram gangues que uns matavam os outros assim, uma vez por semana. A gente explodia um carro e morriam não sei quantos e sangravam. Então, além dos figurantes, a gente ainda tinha que marcar os dublês. Né? O dublê não é a gente que escolhe, tá? Pelo menos na Record, dublê era do departamento de arte. Mas nós, enquanto assistente de direção, na hora da cena, marcávamos os dublês junto com os chefes lá da dublagem, né? Porque tem todas as questões de se explode, se não explode, de segurança em relação a isso. Então, esse é o momento em que a gente tem uma interferência artística, no meu ponto de vista. Né, quando a gente marca uma figuração, porque aí a figuração é enquadramento. A figuração, às vezes, ela passa na frente no primeiro plano.
Às vezes ela faz todo o conjunto atrás. Ela tem que ter vida, ela tem que ter história, ela tem que contar a história junto com você. Então você cria uma relação com as agências de figuração e uma relação de dramaturgia com os teus figurantes. De alguma forma você tem que conseguir dar um start para a tua figuração para que ela esteja viva ali, né? E geralmente o figurante, ele às vezes ele está ali só para comer um prato de comida na hora do almoço. Às vezes ele está ali só porque é fã de alguém que está ali, às vezes está ali só porque quer aquele cachê, porque aquele cachê vai fazer diferença. Raramente você tem um figurante que quer ser figurante. Até porque no Brasil a gente não tem isso como profissão, figurante, né? Qualquer um é figurante. Então, assim, é um lugar onde o assistente de direção passa muito perrengue na questão da figuração. Por quê? Porque a figuração também não tem compromisso com você. A figuração pode hoje não ir amanhã, mas o teu cenário, às vezes, ele tá girando e ele é o mesmo cenário, a mesma galera, mas a galera não voltou. Então, você tem que ter uma criatividade absurda, além de tudo que você... Então, a assistência de direção, eu considero que é a melhor estágio para se tornar diretor ou diretora, porque você tem que entender tudo que acontece num produto audiovisual para ser um bom assistente ou uma boa assistente. Apesar de, eu resolvi fazer esse curso porque eu fui chamada há pouco tempo agora para fazer uma assistência de direção na Globo, porque não tinha assistente de direção. Eu disse, gente, olha isso, não tem assistente de direção. Por quê? Primeiro, porque não há uma formação específica de assistente de direção para televisão. Segundo, porque está crescendo muito esse universo da dramaturgia, né? Até porque os streamings estão começando também a pensar em novela, estão fazendo séries em formato de televisão, porque até um determinado tempo se gravava dentro do streaming no formato do cinema, tá, gente? Mas agora está sendo um híbrido entre o cinema e a televisão, depende da produtora, né? Depende da experiência daquela produtora. E também tem uma questão que eu não sei como é que está sendo trabalhado isso em termos de produção dentro dos streamings, que são os valores que eram completamente discrepantes, né? Os valores de uma equipe de cinema são muito mais altos do que os valores de uma equipe de televisão. Então, eu não sei como é que fica isso na hora do streaming, porque eu não tive a experiência de ser assistente de direção no streaming. Mas eu fui chamada agora há pouco, talvez até porque os assistentes de direção estão sendo solicitados, né, por esse mercado, a fazer uma assistente de direção, e eu fui e me diverti muito, porque eu me lembrei assim dessa adrenalina da assistência de direção. Eu fiquei pensando, caramba, aí você vira diretora e você não pode mais ser assistente? Porque assistente é um estágio para a direção? Eu acho que não. Eu acho que são funções complementares, porém diferentes, e que você pode na vida querer ser assistente de direção. E não precisa querer ser direção. Entendeu? Porque tem um prazer na assistência de direção que é diferente da direção, que é uma outra adrenalina, né? Que é uma outra, e que é super importante para o produto. Agora, claro, você, como assistente de direção, teu nome nunca vai estar lá gritando, entendeu? Na abertura, nem em lugar nenhum. Não é uma função que aparece. Agora, se tem algum erro no set, você pode ter certeza que vão gritar teu nome. Entendeu? Vão gritar e vão gritar alto, tá? Porque quando dá problema, a direção, então, se tudo dá certo, ninguém lembra que você existiu. Mas se algo der errado, vão lembrar imediatamente que você está ali, né? Então, é uma função que ainda tem que ter uma certa casca grossa, porque você enfrenta humores, você enfrenta situações que têm que ser resolvidas, onde você acaba sendo o paredão para tentar que aquilo não chegue na direção, né? Eu sempre trabalhei como assistente de direção, tentando que as coisas não chegassem na direção, para que quem estava no set dirigindo pudesse... Porque é uma delícia, né? Quando você está num set com um elenco, com um bom roteiro, com uma boa dramaturgia, embarcar ali, chegar naquela magia que é construída pela produção e por toda a tua equipe, e simplesmente, junto com os atores, criar aquela cena e contar aquela história. Então, se você, como assistente, consegue fazer com que a direção chegue no set e só conte a história, aí você consiga até entrar, embarcar, marcar a tua figuração, e às vezes até, dependendo da direção, bater um texto com o elenco, né? Porque tem diretores que trazem um assistente para esse lugar também de um bater texto com o elenco, né? Preparar uma cena, inclusive na parte da dramaturgia. Depende da formação desse assistente e depende desse diretor. O que é muito complicado quando a gente vai falar sobre assistente de direção é porque tem o limite dos humores da direção. Então, acho que a coisa mais importante é entender que você assiste a determinados diretores e diretoras em cada produto, e que a cada produto você vai ter que se adaptar, pelo menos é o que eu aprendi.
né? Eu comecei com o João Camargo, Regis Faria, em Alta Estação na Record, como assistente de direção deles. Era uma gira. Aí o próximo produto que eu fui, que era a direção de, se não me engano, do Spinello, era outra gira. Então, tudo que era certo para esses diretores, muitas coisas não eram aqui na produção de cá. E tudo que era prioridade em determinadas produções, para outros diretores, não eram. E dependendo do produto e dependendo da produção, certas coisas que num set são fundamentais para um diretor ou para uma diretora, para o outro não são tão necessárias. Então, você tem que mapear o teu produto, mapear a tua direção, mapear a tua equipe e entender dentro daquele produto o que você precisa providenciar para gerar isso que eu estou chamando de um conforto para a direção, né? Para que a direção possa chegar e, na hora de gravar, realmente só abrir câmera, trabalhar elenco, marcar cena e se divertir, porque é to play, né? É para se divertir. Dramaturgia é isso. Então, eu sempre trabalhei pensando nesse aspecto, tá? Então, a gente faz essa análise técnica, essa decupagem, para a gente ter total conhecimento do que está acontecendo por dentro, em cada cena, quando elas começam a ser roteirizadas e gravadas, entende? Então, você tem total domínio por dentro do projeto do que está acontecendo. Em cada projeto que eu trabalhei, eu li cada cena pelo menos umas 5, 10 vezes, no final das contas. Entre o momento que eu recebo a cena da primeira vez, eu sempre tentava estar à frente de todo mundo, eu competia com as continuistas, ou os continuistas, né? Continuista, geralmente, na minha época, era, assim, um departamento bem feminino, assim, porque o autor, a autora já manda o roteiro direto para a continuidade, né? Porque a continuidade já começa a decupar. Então, eu já ia atrás da sala da continuidade para tentar pegar o roteiro junto com elas, para poder fazer a minha primeira pré-decupagem, para que quando começasse a se falar no projeto, eu já ter lido pelo menos uma vez, lendo e separando em cada cena, as minhas observações, onde eu sabia que eu ia ter que trabalhar dentro da cena. Se era uma figuração complicada, se era um evento, se é uma cena que eu sei que a dramaturgia, por exemplo, que são certas coisas que a assistente de direção também tem que pensar. É uma cena que não tem figuração, que tem só 2 atores, que é num quarto. 2 atores conversando, mas é uma cena que conta a história daqueles personagens. É uma cena importante para aqueles personagens. Também, como assistente de direção, você tem que ter essa sensibilidade. Dizer, essa cena tem que ter tempo para ser gravada. Essa cena precisa de todo um conforto para a direção, entende? Coisas que, de repente, para uma produção, 2 atores, fácil, meia página, entende? Dependendo de quem é a produção, não vai parar para entender dramaturgicamente aquela cena. Eu trabalhei com um grande produtor, que é o Gilvan Guimarães, e o Gilvan tinha como produtor essa sensibilidade. Então, era maravilhoso, era uma delícia trabalhar com o Gilvan. Primeiro porque ele já começava a roteirizar, a fazer os roteiros de gravação na verdade, na realidade, aí eu era primeira assistente, então já com a direção geral e comigo junto, então eu já podia ir batendo com ele, que eu acho que é o mundo ideal, né, assistente de direção, e batendo junto com a produção, a elaboração do roteiro de gravação, para que depois você saia já dali sabendo tudo que tem que ser providenciado antes de ter que esperar a produção definir o que vai ser gravado para você poder correr atrás. Quer dizer, o assistente de direção está sempre na frente. O mais à frente que você puder estar, melhor. Tá? Deixa eu ver aqui que eu anotei algumas coisas que eu não queria deixar de falar. Então, assim, eu coloquei, assistente de direção tem que se antecipar, tem que conferir, tem que checar e tem que cobrar. Cobrar. Essa é uma parte complicada, porque você é um assistente de direção e às vezes você vai cobrar de um chefe de departamento, de um figurinista, de um visagista, de um cenógrafo, cargos que estão acima de você, né? E você tem que ir lá cobrar. Então, o que você faz, na verdade? Você vai buscar os assistentes dos departamentos. Você não vai direto na galera de criação, que também tem seus assistentes e também está criando. Tá? Mas você tem que cobrar para saber se aquele departamento providenciou. E não basta providenciar apenas aquilo que foi solicitado, você tem que conferir se está de acordo artisticamente com aquilo que você sabe que o diretor ou a diretora com quem você está trabalhando pensou para aquilo. Então, sei lá, um objeto de cena qualquer que a arte tem que providenciar, entende? Você vai tentar ver a foto, se possível, entende? E se você tiver dúvidas que a tua direção vai achar que aquilo é o objeto e você sentir que a produção de arte não apresentou para a direção, você vai fazer a ponte para que aquilo seja apresentado antes que chegue no set e a direção diga, o que é isso? Sei lá, um vaso de flores na casa de não sei o que ganhou de presente.
E aí a produção de arte, naquela loucura das coisas que vão acontecendo, simplesmente providenciou vasos de flores e botou lá. Você tem que olhar antes, porque se não for do jeito que a direção pensou aquele vaso de flores, aquilo pode dar ruim na ponta da direção, dizer, não vou gravar com esse vaso de flores. Não é o que eu pensei, não é o que eu queria, né? Então, é nesse nível de detalhes que eu sempre trabalhei e que eu acho que a gente faz a diferença como assistente de direção. Porque não basta ser assistente de direção, tem que fazer diferença. Eu, depois que eu virei diretora, até hoje eu estou em busca de uma assistente de direção que realmente passa para mim o trabalho que eu fiz para os diretores que eu trabalhei. Porque tem um lugar de, hoje em dia, e aí é uma coisa da moçada, e que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Eu não admito certas coisas. Não, o lugar do assistente de direção tem um lugar desse lugar do assistir, sabe? Então, você não aparece mesmo. Você é off da história. Você realmente está no backstage, providenciando tudo para que os atores brilhem e para que a direção consiga fazer aquilo acontecer da melhor forma possível e a história seja contada, né? E isso é uma atribuição desse ofício que é muito particular e que eu acho que quem vai ser assistente tem que se perguntar se tem esse componente de altruísmo um pouco, sabe? Até de altruísmo, tá? Tá, essa relação com o elenco também, que era uma coisa que eu não queria deixar de falar, né? Porque eu estou vendo aqui que a gente já está chegando perto de 40 minutos, mas assim, quem fala com o elenco, né? O assistente de direção, a assistente de direção, já vou falar, não é quem se relaciona, em princípio, com o elenco, tá? Em termos de dramaturgia, a não ser que a direção te dê essa liberdade. Então, você, durante um ensaio de uma cena, você não dirige elenco, você não dá pitaco na cena, tá? Você não sugere marcação, nem entonação, a não ser que a direção com quem você está acostumado a trabalhar te dê essa liberdade. Mas, em princípio, isso é uma função da direção, tá? Você não marca a câmera, a única coisa que você marca é a figuração, a não ser que a direção te dê essa liberdade. Por isso que eu digo, assistente de direção em televisão depende muito do produto que você vai trabalhar e com quem você vai trabalhar. Então, você tem que ter um componente camaleônico na tua gira, sabe? E isso é um grande barato da assistente de direção. Para quem gosta, nunca vai ser igual. Um produto nunca vai ser igual ao outro, já não é pela sua própria... Mas, por exemplo, para a produção, às vezes, pode até entrar num lugar que aperta um certo botão automático e todos os produtos, né, de alguma forma, são feitos de uma certa método. Assistente de direção, não. Você sempre vai viver uma nova aventura a cada novo projeto, tá? Ismael, você levantou aí uma mãozinha. Não, quando tu falaste assim que o mundo ideal o assistente bater o roteiro de produção com o pessoal da produção e com o diretor, isso só tu vê isso só para a TV ou também para o cinema? Isso também essa mesma leitura para os dois? Então, eu nunca trabalhei em cinema, a não ser como atriz. Então, não sei como funciona essa pré do cinema. A pré da televisão, quando o roteiro vem, né, a empresa diz, vamos produzir essa novela ou essa série, esse diretor ou essa diretora que vai dirigir, se monta aquela equipe de cabeças de criação, e aí a direção senta com aquela equipe, pega o roteiro, todos os capítulos que a gente tiver, se for uma obra aberta até onde tiver escrito, se for fechada a obra inteira, ou pelo menos as cenas mais importantes, e vai decupando ali, né, personagem a personagem, cena a cena, estúdio por estúdio, já dizendo o que quer, e você já vai tendo esse desenho desde o início. Agora, eu não sei como funciona isso no cinema. Então, eu não vou dar palpite, porque o assistente de direção em cinema, até onde eu sei, ele entra muito mais por dentro da televisão, da produção, e eles têm assistente 1, 2, 3, 4, cada um tem uma função no projeto. Na televisão, o assistente de direção, todos têm a mesma função. Só que o primeiro assistente trabalha com o diretor geral, o diretor artístico, e delega para os outros assistentes, que é uma coisa que eu acabei não falando para vocês. São, no mínimo, 3 frentes, então, no mínimo, 4 assistentes. Um assistente na base e 3 assistentes nas frentes. O ideal são 5, para que alguém possa descansar, né? Mas nem sempre esse mundo ideal acontece. Mas tem um diretor gravando numa externa, 2 diretores no estúdio, tem 3 assistentes gravando, um com cada diretor. E, geralmente, tem um assistente que está na base, pedindo a figuração do próximo dia, providenciando tudo,
que tem que acontecer para a gravação do dia seguinte. Por que eu digo que teriam que ser 5? Porque, às vezes, depende de quantos diretores são. Se tem um diretor-geral e mais 3 diretores, tem um assistente que está sempre colado no diretor-geral, porque o diretor-geral, quando ele não está gravando, ele está resolvendo o problema. Ele está pensando o que vai ser a próxima, com o departamento artístico produzindo próximas cenas, né? O diretor-geral nem sempre está no set, porque ele resolve muito pipi. Porque ele tem um componente que acaba sendo burocrático também na função dentro da emissora, né? Porque as escolhas todas são feitas, como eu falei lá no início, o orçamento é definido, ele tem um direito de um corte final, ele define toda a gira artística, né? O look, as músicas, o elenco, a equipe daquele produto, mas também ele se responsabiliza pelo produto. Entende? O produto acaba sendo uma responsabilidade desse diretor artístico. Aí tem uma outra função que surgiu na televisão, né, gente, que é o showrunner, que ainda não chegou no Brasil definido. Eu vejo pessoas já se atribuindo essa nomenclatura, mas lá fora, onde ela surge, lá nos Estados Unidos, ela é muito clara e ela já está tomando conta dos sets, mas aí é o autor do projeto, que já vem que é quem, na verdade, é o diretor-geral, que é quem comanda todas as equipes e quem decide tudo e quem dá... Tem alguém aí de microfone aberto. E é quem vai dar todo o rumo do projeto, mas com um olhar também de produção. O showrunner, na verdade, ele é como se fosse o produtor e o diretor num só, e o roteirista, tá? Showrunner, run the show, tá? Essa figura aqui seria o diretor artístico, ou o diretor-geral, ou o diretor de núcleo, aí depende de cada emissora, cada projeto. Eu estou falando de televisões, de emissoras e tal, mas isso aí você vai afunilando para o mercado independente e você pode chegar, né, a um produto de dramaturgia que você faz com uma única frente, com um diretor, um assistente, um produtor, né, um figurinista que também faz cenário e faz arte, enfim, né, tudo é possível quando a gente resolve o que quer fazer, porque a gente é assim, mas assim, o mundo ideal que eu estou falando com vocês é a partir da minha experiência na televisão, onde era um mundo ideal, que a gente tinha 3 frentes, que a gente tinha gruas, steads, carrinhos, enfim, explodia carros, é um mundo ideal, né? É a nossa Hollywood aqui para brincar, é a Globo e a Record. A Record ainda é muito menor do que a Globo, né? A Globo é um plantel de produção que quando você entra lá, você não quer mais sair. É um brinquedo assim dos sonhos para quem gosta de audiovisual, para quem quer trabalhar nesse ambiente, seja no backstage ou seja na frente, né? Então, eu estou tentando falar aqui a partir desse universo, que é o universo dessas grandes produtoras que a gente tem, né? Que são a Globo e a Record. Hoje em dia mais a Globo, né? O SBT um pouco também, mas SBT e Record são instáveis. Então, acho que a grande produtora hoje em dia ainda é a Globo, que está terceirizando também, né? Eu não sei como está trabalhando, por exemplo. Eu fiz agora, como atriz vai estrear hoje, inclusive, minha participação no Sob Pressão, que é uma coprodução da Globo com a Globo, que aí é Globoplay, né? O formato que vai para o ar é de série, mas quem produz é a Conspiração. Tem, inclusive, lá o selo da Ancine, quer dizer, é uma coprodução entre uma produtora independente e a grande produtora Globo. Aí eu não sei esses meandros como ficam. Esses assistentes de direção que eu convivi e a equipe que eu convivi nessa gravação era muito mais uma equipe de cinema do que de televisão. Até porque é um produto que não se faz no estúdio. Entendeu, Ismael? Então, quando não tem o estúdio, você já sai desse formato de televisão clássico. Você vai trabalhar muito mais no formato de cinema. Você vai trabalhar em externas, em locações. Você não tem essa segurança do estúdio. Então, a produção já tem que trabalhar de uma outra forma, já tem que trabalhar muito mais com o pensamento do cinema. E também a direção de fotografia já vai ter que pensar outro tipo de equipamento, outro tipo de custo, outro tipo de câmera de captação do que um produto pensado para o estúdio. Então, eu acho que quando você sai do estúdio, você já começa a pensar numa equipe mais de cinema. E aí você começa a pensar em assistentes que têm uma cabeça mais de produção. Eu sei que o assistente de cinema, por exemplo, ele é encarregado de marcar elenco. Um dos assistentes, né? Por isso, assim, cada assistente no cinema tem uma função. Na televisão, todos os assistentes têm a mesma função, tá? Essa é a diferença. Alguém tem alguma coisa que gostaria de, enfim, de trocar comigo, perguntar?
Ninguém daqui? Tem alguém aí no YouTube? Você sabe, produção? Luizinha, tem alguém no YouTube fazendo alguma pergunta? Estão falando muitas coisas legais aqui e fizeram uma pergunta agora, a Joana Limonge. Ela perguntou: os programas de jornalismo também têm assistente de direção nas equipes? Boa pergunta, Joana. Sim, dependendo do tamanho do programa, né? Porque, em princípio, se é um programa pequeno, não precisa de uma assistência de direção. Mas você vai para o jornalismo, por exemplo, começa a ter híbridos entre jornalismo, linha de show, né? Tudo depende do tamanho do programa. Na verdade, um diretor só pode ter assistente quando ele tem verba para isso, né? Então, a gente tem que entender o tamanho do projeto e do produto. Eu mesma, como diretora, já fiz coisas sem assistente, né? Então, mas em princípio, onde tem um diretor, esse diretor precisa de um assistente, tá? Agora, eu não sei as atribuições do assistente de jornalismo, quais seriam exatamente, porque ele já não tem figuração, ele não tem elenco, ele não tem um roteiro de dramaturgia, ele tem uma pauta, né? Então, eu não saberia te dizer exatamente as atribuições. Mais alguma pergunta ali, Lui? Porque eu não estou conseguindo ver. Se eu abro o Não, YouTube, não tem dobra mais meu áudio nenhuma aqui. pergunta. Não tem mais nenhuma pergunta aqui no YouTube, não. Tá. Nadi, Oi, posso fazer uma pergunta? claro. Se você está em posição como um assistente de direção, só que aconteceu algum erro na continuidade, com algum continuista e tudo mais, mas você percebeu e ainda não foi percebido pela continuista, por exemplo. Você pode chegar e falar, tipo, ei, está errado, cadê tal roupa que era para estar nessa cena, que não tá, que era da outra. Você pode ir para frente antes deles descobrirem ou você tem que... Aí você tocou no calo de Aquiles do assistente de direção da televisão, continuista. A gente disputa. Quando é um bom assistente e uma boa continuista, a gente disputa conhecimento no set, é uma loucura. É porque, assim, é muito próximo, né? No cinema, por exemplo, o continuista, às vezes, tem uma importância até bem maior para a direção do que o assistente de direção. Exatamente porque os assistentes de direção têm outras atribuições. Não sei se eles têm essa de assistir à direção, sabia? No cinema, eu tenho dúvida. Acho que a continuidade tem mais essa função no cinema do que o assistente de direção. Pelo que eu entendo em cinema, tá, gente? Aqui, olhando do meu olhar. Aí, do meu olhar de atriz em sets de cinema. Porque eu nunca trabalhei por dentro em set de cinema, a não ser cinema, quando eu trabalhei, é o meu curta, né? Mas aí aquele que não tem... Na verdade, a minha continuista era praticamente a minha assistente e tudo mais. Então, sobre essa questão da continuidade, em princípio, a continuidade sempre vai saber na tua frente, né? Você não tem o que corrigir a continuidade, mas acontece. E aí, não só na continuidade, como acontece com figurino, acontece com arte, acontece em vários departamentos. Se você está com tudo muito decupado, só a continuista às vezes percebe antes de você, entendeu? Mas às vezes você percebe antes da continuista ou percebe um erro na continuista. Até porque tem continuistas que não são eficientes, gente. Né? Acontece. E aí, para o assistente de direção, isso é um problema. Trabalhar com uma continuista ou um continuista que não é eficiente. Você acaba tendo que trabalhar por eles, porque senão isso vai dar creca lá na frente e você vai acabar tendo que resolver essa questão. Mas com todos os departamentos, não só com a continuidade, Gabi, a gente tem que tentar, por isso que assim, é muito importante assistente de direção ter um bom trâmite em cada departamento, entende? Você acaba tendo que ter um fluxo de confiança, de parceria, né, junto com aquele departamento, para que nesses momentos você tenha, você saiba como apontar isso, você tem que apontar, você não pode deixar passar. Entende? Não pode deixar passar. Aí vai depender de como é que você consegue se relacionar com a equipe. O ideal é que você diga diretamente para a pessoa do departamento. Se você tem uma boa relação, você chama e diz assim, olha, vai dar problema, isso aqui está errado. Agora, às vezes a pessoa não te ouve, entende? Não quer te ouvir, não, eu estou certa. Aí você sabe que vai dar merda, aí você vai ter que ir em outra instância, entendeu? Olha, vai dar merda ali, entende? Então, é muito em função de como você cria essa relação. É uma teia, isso que eu comecei falando lá atrás. Audiovisual não se faz sozinho, gente. Assim, audiovisual é dramaturgia, tá? Não se faz sozinho, né? Você realmente trabalha em equipe. Para ligar a câmera, para botar a luz, para ter um figurino, um visagismo, uma produção de arte que vai dressar um cenário que foi pensado, ou alugado, ou construído, depois de tudo feito, um departamento de elenco que vai ajudar a escolher e contactar esse elenco, uma figuração que você vai marcar.
um som que está sendo captado, que a gente nunca pode esquecer que é áudio, visual. Então, tem alguém ali no set sempre preocupado em captar aquele som, né? A fotografia com luz, com posicionamento de câmera, com equipamentos que se movem. Isso tudo que eu estou falando vai aumentando dependendo do tamanho da cena e dependendo do tamanho do orçamento. Imagina, por exemplo, The Crown, né? O que não é fazer aquela série, que são não sei quantos milhões por episódio só em produção de arte. Imagina, aqueles cristais, aquilo tudo. Para aquilo acontecer, são multidões de pessoas no set de gravação, às vezes. Às vezes você sai na Record, eu me lembro que tinha momentos que a gente saía com o verdadeiro Ben-Hur. Eram caminhões e caminhões e caminhões. Então, cada vez que eu lia uma cena que era uma externa, eu já imaginava aquele monte de caminhão, onde é que vai parar? Assim, uma cena de 2 crianças batendo bola, futebol numa praça. Gente, a gente invadia todo o quarteirão em volta daquela praça para fazer uma cena de 2 crianças batendo bola. Entende? Vem o caminhão da luz, descarrega a luz. Vem o caminhão de equipamento de câmera, descarrega as câmeras. Para o ônibus camarim, para o elenco. Desce o buffet na hora do almoço. E tem figuração na praça. Então, cadê os ônibus camarim da figuração? E os banheiros químicos? Quem traz? Quando você vê isso, para gravar uma cena de crianças batendo bola na praça. Entende? Imagina na praia, imagina um evento, um casamento, né? Então, e você passa muito tempo com essas equipes, tanto sendo série ou sendo novela, obra aberta ou fechada, no mínimo você vai conviver com essas equipes aí 6 meses, né? A equipe de Rebeldes, eu convivi durante 3 anos. Então, você tem que estabelecer uma relação, você estabelece a partir da direção, porque assim, a gira do projeto audiovisual, eu acho que no teatro também, né? É muito dada pela direção. Então, a direção imprime os humores, o tipo de trânsito de informação, como é que vai acontecer a comunicação da sua própria equipe, porque quem estabelece a equipe é a direção. Então, você tem que embarcar um pouco que naquilo, sabe? Não adianta você ficar nadando contra a maré. Você tem o teu método, você tem a tua personalidade, mas dentro de cada equipe que você vai trabalhar, com cada diretor ou diretora que você vai trabalhar, você vai ter que se adequar. Entende? Essa é a diferença de fazer assistência de direção e de fazer direção. Quando você está dirigindo, a equipe se adequa a você. Mas quando você está como assistente de direção, você se adequa ao diretor e a forma como ele quer agir da equipe. Não adianta você ficar tentando impor um jeito de trabalhar se você está trabalhando com uma direção que é mais rígida, por exemplo, você quer trabalhar de uma forma um pouco mais solta e tal, e a direção é mais rígida. Não adianta. Para mim, assim, um modelo de trabalho que foi mais confortável para mim, sem dúvida, foi com o Ivan Zettel. Porque o Ivan, ele tinha uma forma de trabalhar, tem, né? Tinha, não tem, de muito respeito pelos seus chefes de equipe. Depois que ele escolhe a sua equipe, é o que ele diz, se eu escolhi, é porque para mim são as melhores. Então, eu confio. E Ivan realmente confiava. Então, ele escolhia a sua equipe, definia nas reuniões com os cabeças o que ia acontecer no projeto, e semanalmente a gente tinha uma reunião com todos os cabeças, onde era definido o que ia acontecer em cada cena dos próximos capítulos, né, porque chegavam os blocos de capítulos, então a gente lia os blocos e já definia, independente de como fosse a ordem de gravação, tinha uma reunião de criação com os chefes de departamento, onde era definido. Isso é o formato geral de quase todos os produtos audiovisuais, né? Você faz essa reunião. Só que o Ivan definia ali o que ele queria, delegava para as equipes e confiava. Ele não ficava, ele já ia pensando em outras coisas. E a gente ia produzindo e realizando de acordo com o que ele definiu. Então, assim, a produção de arte não precisava perguntar para ele cada cor de cada palheta que ia fazer, nem o figurino. Né? A Mariana Bafa, que era figurinista, tinha total liberdade de criar a arte, enfim, agente de configuração. O Ivan Zettel dava muita liberdade de criação para a equipe. Então, era muito gostoso trabalhar com ele. Né? Mas eu trabalhei com outros diretores que tinha que ser tudo exato, tudo tinha que passar por eles, tudo. Até os figurantes. Então, era difícil, porque você tinha que enfileirar todos os departamentos para serem aprovados. Aí é um trabalho muito grande para o assistente de direção, quando trabalha com esse tipo de diretor, porque tudo tem que ser aprovado por esse diretor ou essa diretora. E tem que dar tempo de tudo ser aprovado para ser produzido. Então, você meio que tem que organizar um cronograma com as equipes para que as coisas vão sendo aprovadas e produzidas. Tá? E aí a gira da direção. Você não vai discutir isso, entende? E eu acho que a assistente de direção também não tem que pensar onde deveria estar a câmera, como deveria ser a linguagem. Isso não é a função de assistente de direção. Isso é a função da direção.
Então, esse é um lugar que a gente, às vezes, tem um pouco de dificuldade, que a gente fica sempre querendo estar no lugar da criação, no lugar da chefia, no lugar da ponta. E quem faz o miolo? Né? Sem o miolo não tem pão, entendeu? E assistente de direção é uma função do miolo. Né? E eu acho que bons assistentes de direção vão trabalhar sempre. Inclusive, a dificuldade de um bom assistente de direção é se tornar diretor, porque ninguém quer que você vire diretor. Porque ninguém quer que você saia daquele lugar onde você é um ótimo assistente, né? Já passei por isso e tem alguns colegas que já passaram por isso também. É difícil passar para outro cargo, porque você está num lugar onde poucas pessoas fazem aquilo com prazer e bem feito, exatamente porque as pessoas veem essa função como uma função de passagem. Ninguém pensa, eu quero ser um melhor assistente de direção. Todo mundo pensa, eu vou fazer assistente de direção porque eu quero ser o melhor diretor ou a melhor diretora. Saca? Então, acho que isso também é bem importante. Se você gostar dessa função e pensar nessa função como se aprimorar dentro dela, eu acho que tem um espaço de trabalho aí enorme. No cinema, a gente tem um grande assistente de direção que eu não conheço pessoalmente, mas ouço falar dele há muito tempo, que eu Shui, né, se não me engano o nome dele, que, assim, é sumidade na assistente de direção de cinema. Até Lui, que está aqui, já fez curso com ele, né? Não sei se Lui está por aqui agora. Mas... Aqui. E sempre, né? Como fala o nome dele mesmo, Lui? Shu e Shin. Eu vou escrever aqui no chat para vocês. Então, assim, história do cinema brasileiro é ele na assistência de direção. Hoje em dia ele dirige também, mas acho que ele continua fazendo assistência. E eu acho que é por aí, são funções diferentes. Quando eu fui fazer assistência agora, de novo, eu entendi isso. Eu posso ser diretora e posso ser assistente. Por que não? São funções diferentes. Eu tenho que ter um componente meu na minha personalidade de entender que eu estou assistente. Então, eu não vou dirigir. E eu fiz isso numa boa. Eu tive o maior prazer com que aquele diretor com quem eu estava trabalhando pudesse realizar o que ele tinha para realizar ali e me sentir super importante naquele projeto. E meu nome não apareceu em lugar nenhum. Ninguém nem sabe o que eu fiz. Sabe? Acho que é um pouco isso, né? O sentimento do assistente de direção. Temos mais perguntas. Fale-me. Adoro. Aqui no chat a gente tem a pergunta da Gabriela Chiavo. Eu não sei se ela mesmo quer ler a pergunta dela ou se quer que eu leia. Mas, enfim, ela disse: como funciona a direção de episódio? Em caso de série, reparei isso nos créditos de Maldivas agora, que são diretores diferentes. E o assistente de direção nesses casos é como? Então, eu estava falando com vocês sobre o showrunner, né? Que é o formato das séries americanas. Lá tem uma questão que, inclusive, por lei do sindicato, eu não sei exatamente por quê, o diretor só pode dirigir 2 episódios por série. Eu não sei o porquê disso, tá? Lá dentro do formato deles. Então, vocês vão ver sempre mudando o nome dos diretores. E lembrando que quem dirige de fato artisticamente, a carinha da produção, quem dirige de fato artisticamente é o showrunner, e não o diretor da cena. O showrunner escolhe elenco, escolhe equipe e escolhe os diretores que vão dirigir determinados episódios. Entendeu? Aqui, não. Aqui tem aquela equipe de direção, se vocês virem nos créditos, é a mesma do início ao fim, a não ser que decreca no meio e a direção se desentenda com alguém. Mas, em princípio, é aquela equipe, aquele diretor artístico escolhe seus diretores logo no início do projeto, né, dependendo de quantas frentes ele tem, e aí tem aquele número de assistentes. Não quer dizer que naquele projeto esses assistentes vão cada um trabalhar com o mesmo diretor, tá? Tem diretores que gostam de rodar os assistentes. Então, cada semana sai o roteiro e Van Zettel vai trabalhar com Nádia, Regis vai trabalhar com Alfredo, sei lá quem vai trabalhar com não sei quem. Na outra semana, roda. Mas, geralmente, o primeiro assistente está sempre com a direção geral, a direção artística, porque senão perde o fio da meada. Mas os outros assistentes costumam rodar. E, às vezes, não, às vezes ficam fixos, cada diretor com seu assistente. Depende do produto. Isso tudo se desenha no início do produto, tá, gente? Agora, como são, então, os ADs é a mesma coisa, tá? Lembrando sempre que AD, geralmente, hoje em dia na Globo eu estou sentindo que está mudando, né? Quem define essa direção também é a produção na Globo, e aí, de alguma forma, o diretor acaba tendo que se adaptar. Pode ser que esteja assim agora, mas o ideal é que a direção escolha seus assistentes, né? Porque vão lhe assistir. Aqui no YouTube a gente tem mais uma pergunta
de uma pessoa chamada Kitri, e a pergunta é: nos programas de televisão em estúdio, o assistente de direção é quase um diplomata, não é? Não. Nos programas de televisão em estúdio, você tem um assistente de estúdio, na novela, pelo menos, na dramaturgia, tá? Que é o que eu fazia com a Marlene lá, que era a linha de show, que é um assistente que fica com um fone conectado diretamente com a galera que está no Twitter, né? E na hora que começa a gravação, quem controla um pouco ali a gira do estúdio é esse assistente de estúdio. Se comunica com, né, olha câmeras e tal. A assistência de direção fica nessa ponte entre a produção, o elenco que está lá no camarim, pronto ou não para a cena, a marcação da cena aqui, quando a direção vai para dentro do Twitter e começa a gravar a cena, a assistência de direção, bom, em estúdio às vezes tem figuração, então de cara você já tem que marcar a figuração. Se não tem figuração, de qualquer maneira, você está sempre no pescoço da continuista ou do continuista. E você está olhando também enquadramento, se está dentro do que a direção quer, se vazou um boom, se a figuração, se não tiver figuração, se os objetos de arte estão de acordo com no ensaio onde a direção quis, se as entonações estão certas, se não errou português. Você olha tudo, tudo que você puder. Então, no momento que você está fazendo alguma coisa, algo pode passar. Mas você tem que trabalhar assim 360 o tempo inteiro. Então, você nunca está sendo só um diplomata. Você pode ser também. Mas dependendo, às vezes, como quem tem que ser mais diplomático é o teu diretor, às vezes você tem que não ser a pessoa diplomata. Entendeu? Às vezes você é a pessoa que tem que dizer, olha, tá tudo errado. Vamos por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, e fazer acontecer. A tua missão é fazer acontecer. Né? Ai, né, de novo. Milena. Eu fiquei curiosa para saber como começa uma carreira de assistente de direção, porque você comentou que não tem para TV, né? Não tem um curso, e estão precisando de assistente de direção na TV. E como é que se dá, assim, como demonstra o interesse para fazer parte? Boa pergunta, Milena. Tem vários caminhos, né? Um é você mandar currículo, que currículo, né? Mas, enfim, se apresentar, né, na emissora deve ter algum lugar lá, por exemplo, na Globo, para banco de assistentes e tal. O ideal mesmo é você colar em diretores, sabe? Ficar vendo o diretor trabalhar. Colar em produtores, entende? Tentar se inserir em equipes de trabalho, gente que trabalha no mercado e ver o mercado funcionando, porque como não tem cursos, né, você acaba tendo que assim, se dispor a trabalhar. Eu aprendi a ser assistente de direção como? Quando o Regis me chamou, eu disse, caramba, mas eu nunca fui assistente. Aí o Regis falou, é assim mesmo, se joga. Eu tive a Andréa Jundi, que era a primeira assistente da autoestação, que era o produto para onde eu fui convidada, que me deu 3 aulas. Tipo isso que eu estou falando aqui para vocês agora, me levou para dentro do set, marcou uma figuração e falou para mim, olha aqui como é que faz. Me apresentou ao pessoal das agências de figuração e disse muito prazer, se é a próxima assistente que vai estar com a gente. E os fiscais de figuração, que é uma figura que eu não falei, mas que é muito importante, que é quem te ajuda muito na hora de marcar a figuração, são os fiscais, né? Porque tem horas que você não dá conta, você não é polvo. Então, você está com o diretor aqui, você está vendo o enquadramento, você marcou a figuração, o figurante tem que passar lá atrás. Então, você cria uma relação com os fiscais das agências que te ajudam. Vai figuração, eles já sabem como ir e tal. Então, você vai se inserindo um pouco no erro e no acerto, prestando muita atenção, e no momento que você tem a oportunidade, você reza para os teus... entendeu? E se joga mesmo, sabe? Na observação, na escuta da tua direção, entendendo o que aquele diretor quer, entendendo a demanda daquele produto, daquele set e daquela equipe, para você ser esse elo de ligação, de quanto mais você souber do produto, mais você vai conseguir tá como um assistente que faz diferença num set. E aí você vai se inserindo, né? Porque realmente é um ofício de experiência, mas a gente poderia treinar ele. Eu acho que poderia ter cursos de assistente de direção, entende? Mas eu acho que o mercado não era tão grande para assistente de direção como é hoje. Qualquer um era assistente de direção. Eu vi gente assim, tipo, bota fulana que é filha do não sei quem, que é amiga do pastor. E aí, de repente, ficávamos 4 assistentes e alguém que não sabia nada de nada, nem era do meio audiovisual, entendeu? Mas, falou um dia que queria e era amigo de não sei quem, filho de não sei quem. Acho que hoje em dia isso já está começando a tomar uma outra dimensão, até pela importância que essa função tem, né? Então, acho que em breve a gente vai acabar tendo que ter esses cursos, até porque eu ouvi falar, não sei se isso quando, mas parece que Netflix vai começar a fazer novela e que os streamings vão começar a fazer novela.
E no momento que eles começarem a produzir novela, porque até hoje, na verdade, quem produzia de fato novela, né? O mundo vai e vem, voa, é a Globo. Mas se, de fato, os streamers começarem a produzir novela, vamos ter que produzir bons assistentes de televisão. Porque o produto novela precisa de bons assistentes. Né? De novo. Mais uma perguntinha aqui do YouTube, da Celeida de Souza. Ela perguntou se pode acontecer do diretor não ouvir o assistente de direção com humildade e o trabalho não sair como esperado. Pode. Pode e acontece. Pode e acontece. Na televisão antiga aí, que graças a nós, né, as nossas lutas, né, e vocês jovens, assistente de direção era muito humilhado, inclusive. Todos os maus humores da direção iam parar no assistente de direção. E acontece, às vezes, você vê que uma coisa vai dar errado, tentar dar um toque na direção e a direção não te ouvir. E acontece o inverso também. Ivan Zettel, por exemplo, citando ele aqui de novo, que eu trabalhei muitos anos com ele sempre me escutou. Sempre me escutou. Então, tudo que eu pude apontar para ele, eu sempre tive liberdade. Aí vai depender da liberdade que essa direção vai te dar no set. Eu já vi diretores serem muito ditadores em set e a equipe não sentir liberdade de criar, de se posicionar. Entrega o set e boa sorte, sabe? Porque a direção não tem maleabilidade para entender, enfim, que ventos sopram, que, né, atores são seres vivos, enfim, tem de tudo, tá, gente? Tem de tudo. Aí depende muito da equipe que você vai trabalhar, desde a produção até a direção com quem você vai trabalhar. E o elenco também, né? Porque às vezes também tem elenco que não respeita assistente de direção. Né? E tem elenco que incorpora assistente de direção de uma tal forma que faz com, por exemplo, o elenco de Rebeldes me incorporou. Tanto é que em Rebeldes eram o DG, Ivan Zettel e eu. Tanto é que eu tenho 40 mil seguidores no Twitter graças a Rebeldes. Eu fui incorporada por aquele elenco e fui incorporada por aquele público, né? Enquanto assistente de direção. Então, assim, acho que o núcleo principal de Rebeldes era o elenco, Ivan Zettel e eu. E eu tenho certeza que eu fiz a diferença como assistente de direção naquele produto. Na verdade, no tempo que eu fui assistente de direção na Record, eu tenho certeza que eu era indispensável, sabe? Eu tinha o maior prazer, assim, de ver o resultado do meu trabalho. Qual era o meu prazer como assistente de direção? É saber que aquilo tudo deu certo. Era ver o diretor-geral, o diretor da cena, sempre feliz no final. Ele não soube de nada do que aconteceu. Não ouviu falar da relação que a gente fez para entregar aquele set. É maravilhoso, o elenco sai amarradão, o elenco não esperou, não ficou com fome, tudo deu certo, as cenas foram marcadas como tinham que ser, a gente conseguiu explorar o máximo possível do texto, saiu todo mundo bem, todo mundo trabalhou de bom humor, aí é maravilhoso, e você certamente faz parte disso, porque sempre que tem algum fio solto, você vai lá e emenda ele antes de dar curto, e a coisa vai andando, e a direção vai trabalhando, e tudo vai fluindo, e você está aqui, né? A Marlene Mato sempre ensinou isso para mim, assim, a gente tem que sempre estar à frente, tanto a produção quanto a assistente de direção, sempre na frente, e sempre com plano B, C e D de preferência. A gente não trabalha sem plano B, C e D. Então você está aqui, sabe tudo que está preparado, mas se não acontecer, se der errado, se chover, se ventar, se ator não aparecer, se você tem sempre na tua cabeça, você já criou um plano B. Fala, Anne. Eu recentemente fiz figuração para Disney e todas as cenas que a gente fez eram ao ar livre, na praia. Teve dias que choveram, que não tinha sol, que eles tiveram que botar tipo um holofote gigante e o diretor estava estressadíssimo e a assistente dele estava tipo que nem uma barata tonta correndo tipo e ficando maluca e aí, no final o diretor tipo agradeceu todo mundo e ficou dando pitaco nela. Tu acha, Nádia, que o teu tempo como assistente de direção e ter um diretor que te deixou, talvez, meio livre, assim, para opinar nos projetos, te mudou como diretora? Muito. Para mim foi uma escola. Para mim foi uma super escola. Assistente de direção. Eu pessoalmente acho... Claro, edição é uma escola importante para dirigir, porque você já tem que dirigir pensando um pouco no que você vai montar e no que não vai montar, né? Tem outros lugares. Ator também é uma boa escola para uma pessoa que vai dirigir dramaturgia,
Mas a assistência de direção, sem dúvida, torna você uma direção muito mais segura, porque você sabe tudo o que está acontecendo. Imagina, se você vem direto da função de ator para ser diretor ou diretora, e você não sabe o que está acontecendo no set, é uma loucura. Minimamente, você tem que ter um assistente que saiba de tudo. Um super assistente, né? Mas se você já foi assistente de direção, quando você chega na direção, você fica muito tranquila. Muito tranquila. Especialmente se você já conhece a tua equipe que trabalhou com você como assistente, porque geralmente a equipe torce muito por você, sabe? Então, se encontra com você depois num lugar de direção, putz, sabe que você teve ali, entendeu? No arroz com feijão da coisa, né? Gente, esse curso, quando eu fui criando esse curso e eu vi que a gente ia precisar de muito mais tempo, a gente criou um curso para o Hotmart, tá? Depois a Lui, a produção, vai falar aí com vocês. Quem quiser, a gente vai mandar e-mail, porque a gente criou um bônus para quem está aqui com a gente hoje. Então, porque deu 4 aulas de meia hora cada uma, esse curso que eu gravei, porque eu acabei gravando essas aulas para entender o tamanho que ia dar, e aí eu vi que não ia caber tudo aqui. Não tenho como falar de todo o meu aprendizado de assistente de direção aqui com vocês em uma hora e pouco. Então, eu criei esse curso e botei esse curso lá, até porque eu percebi isso, assim, a assistência de direção precisa ser olhada como uma função importantíssima no audiovisual, e a gente precisa começar a criar métodos, né, de transmitir para vocês esse método de assistente de direção e essa função e a alma dessa função, que vocês veem que a gente conversando sobre ela, não dá para botar numa caixinha, né? Não dá para dizer, olha, você começa assim, faz assim, 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 assim. É mais fácil botar numa caixinha a função de direção do que de assistente de direção. Porque, mal ou bem, para dirigir, tem certos conceitos básicos que você tem que seguir e que você consegue, você tem que saber onde botar a câmera, você tem que saber eixo de luz, você tem que saber eixo, né? Você tem que saber de dramaturgia. Então, você faz um curso de direção, mas você não faz um curso de assistência de direção. Quer dizer, quase acho que você tem que se formar em diretor para poder fazer o curso de assistente. Porque para ser assistente você tem que entender o que é o diretor, né? Talvez por isso que os assistentes acabam aprendendo no set com a direção. Mas acho que a gente tem que começar a pensar ainda mais se o universo das novelas que a gente em algum momento achou que iam esmorecer está revivendo, a gente tem que começar a pensar realmente nesse espaço dessa função, e como uma função mesmo, né? Não como um trampolim, porque isso que você viveu, Anne, de uma assistente enlouquecida, talvez é mais uma dessas pessoas que foram jogadas ali nessa função, entendeu? Amigo de alguém que está querendo um emprego, alguém que quer virar diretor, né? E passa pela assistência de direção sem, de fato, cumprir essa função. E aí é muito ruim para quem está dirigindo. A gente realmente fica acéfalo quando a gente não tem um bom assistente, uma boa assistente. E eu digo isso porque desde quando eu passei a dirigir, que foram os meus últimos anos, 3 anos na Record, até hoje, e aí eu vou somando 7 anos, 10 anos, eu, de fato, não tive uma pessoa assim que fez uma assistência de direção comigo, como eu fui na Record e como eu ensinei a galera que estava na minha equipe a fazer, sabe? Faz falta no set para um diretor e para uma diretora, não só no set, desde a pré-produção. É importante, quando você vai criando um projeto, você ter alguém para quem você possa ir passando a bola das coisas que você está criando e que você sabe que essa pessoa está filtrando de alguma forma e você pode ir criando adiante. Eu fico aqui na parte de criação, na parte de elaboração, e eu sei que tem alguém, de alguma forma, me assistindo nesse aspecto, fazendo com que se materialize tudo isso que eu tô criando, e aí eu não tenha que ficar o tempo inteiro no arroz com feijão. É necessária essa pessoa, essa função, especialmente para quem está dirigindo. Quanto maior o projeto, mais necessário um bom assistente. Porque é muita coisa para pensar, é muita responsabilidade, são muitas pontas. Então, se a direção não tem uma assistência, acaba ficando... a criatividade acaba ficando aquém do que poderia ser, porque você acaba ficando nesse arroz com feijão. Quando você chega no set, você não teve o tempo da criação, que você ficou resolvendo pepinos, juntando fios, conferindo coisas, checando, e todos os assuntos, todas as demandas chegam até você, porque ninguém consegue dar um ok, ou providenciar com que as coisas aconteçam sem... Se você, como direção, já disse o que você quer, e você tem um bom assistente que entende o que você quer, você vai para o próximo assunto. E você chega no set, já sabe que vai estar ali como você queria. Entende? Então, faz toda a diferença uma assistência para um bom diretor trabalhar.
né? Não que não seja possível trabalhar sem, mas certamente a tua criatividade vai ficar limitada. Você vai ficar em assuntos de produção e de realização que vão te tomar muito mais tempo. E você não vai poder jogar isso na criação. E aí outra coisa também é isso que você viu, diretor estressado. O que mais acontece é diretor estressado. Por quê? Porque o diretor, a diretora, tem muita responsabilidade no set, gente. Você sai com um plano de gravação para fazer 15 cenas naquele dia. Se você não grava uma cena, isso é um prejuízo para a produção muito grande. Dependendo do que for a cena e dependendo do que for o set, você não tem como não gravar. Se você alugou uma casa para fazer ter uma festa de um personagem numa casa de festas, que custa uma grana. Aí a produção aluga aquela casa de festa, são 15 cenas na casa de festa. Você não grava uma cena, isso implica em quê? Alugar de novo a casa de festa para gravar uma cena, levar de novo toda aquela figuração e pagar de novo, vestir de novo, transportar de novo, alimentar de novo, levar o elenco de novo. Vocês entendem o prejuízo que é não gravar, às vezes, uma cena? Essa é a pressão de um diretor ou de uma diretora. Não gravar não é viável na vida de uma direção. Entende? E para que tudo aconteça bem, o roteiro de gravação sai pensado de um jeito. Se aquilo vai encavalando, você chega no final do dia e você não gravou a última cena. Ou as 2 ou 3 últimas cenas. Chama pendurar a cena. Dependendo do set, do dia, do elenco e do que aquilo representa para a produção, não tem como você pendurar uma cena. Aí você vai enlouquecendo. Aí assistente de direção não está treinado, de fato não tem competência para isso, se perde. Aí se perde a gira e não chegamos ao fim, vamos nos atropelando. Aí o set vai se atropelando, e aí direção atropela elenco, que atropela a produção, que atropela figurino, que atropela todo mundo, e vira uma loucura. E aí o to play, o grande barato para contar a história, vira um estresse. Né? Então, quem de alguma forma faz com que nada disso aconteça é a produção. Você tem que ter uma boa produção. Se você tem uma produção desorganizada, uma produção que não sabe se organizar, aí você não vai fazer milagre, tá? Porque quem organiza de fato o set é a produção. O que a gente faz é checar que tudo aquilo acontece e artisticamente que tudo aquilo acontece. Esse é o plus do assistente de direção, no meu ponto de vista. Não basta, porque aí a produção faz. A produção tem seus assistentes, né? Você não é a produção. Você tem o olhar da direção, você tem o olhar artístico que você precisa que aconteça também no set. Não basta levar qualquer jarro de flores. Tem que ser aquele jarro de flores com pontinhos brancos que no dia da reunião eu anotei que o diretor falou que queria com pontinhos brancos. É essa checagem que eu vou fazer antes do set. E tem uma coisa. Geralmente a assistente de direção manda, assim que sai o roteiro, a gente checa tudo e manda uma listagem de tudo que cada departamento vai providenciar. Tá? Para poder, na hora, a gente ter esse checklist na hora, tá? Então, é nesse nível de checagem, né, que a assistente de direção trabalha, não no nível artístico, porque no nível de vai ter o jarro, a produção se encarrega, tá? A produção se encarrega, que vai ter o jarro, que a figuração vai almoçar, que as coisas vão estar lá. Agora, a assistente de direção é quem vai olhar, assim, não adianta darem para a figuração um cachorro quente num dia que a gente vai fazer um evento que a figura na praia e que a figuração, como eu já fiz várias vezes, praia, quando tem coisa de jovem, tem muito praia, né? E você mesmo estava contando que estava na praia. Não adianta na praia, dependendo do horário do almoço e do que derem de almoço, eu dancei. Então tem que pensar que se é praia, tem que pensar que aquela figuração vai almoçar e que horas que a figuração vai almoçar. Entendeu? Tudo isso você fica em cima da produção. Às vezes a produção não te escuta e tudo bem, mas se você tem um produtor que é parceiro, a gente vai trocando, inclusive, esse nível de coisas. Tá? A assistente de direção é o primeiro a chegar, não é o último a sair, não, porque a gente não precisa estar na desprodução. A gente produz. Quem desproduz, a gente faz com que tudo esteja no set. Essa coisa de desprodução, de fato, é função da produção, tá? Mas a gente tem que ser o primeiro, porque a gente checa tudo. Bom, 22 e 21. Eu acho que, tá vendo? Não deu para falar tudo que eu gostaria de falar. Mas acho que deu para dar uma introdução ao que é essa função, né? Deu? Vamos falar do curso agora? Vamos, produção, fala do curso, por favor. Adoro. Oi, gente. Abrindo a câmera aqui para falar com vocês. Prazer, eu sou Luí Nassif.
E a gente fez um curso, como a Nádia explicou, ela gravou esse curso para entender como seria e percebeu que não daria tempo de fazer ele só em 1 hora. Então, a gente transformou ele num curso de 4 aulas, cada uma com 30 minutos, e subimos todo o material na plataforma do Hotmart. Não sei se vocês conhecem essa plataforma. Eu vou mandar o link no nosso chat do curso agora mesmo. Deixa eu encontrar aqui, porque eu tinha copiado o link errado. Agora eu vou mandar para vocês. E melhor do que tudo, nessa noite, até o dia 10 de julho, né? Porque estamos em junho. Até o dia 10 de julho, meia-noite, todo mundo que está aqui também no YouTube tem 50% de desconto no valor do curso. Só colocando o cupom, eu vou botar aqui embaixo, Nádia no Zoom, em caixa alta. Esse link também está na descrição do vídeo no YouTube, e eu também vou colocar lá no chat o código de desconto. E aí, daqui a alguns dias, vocês vão receber na caixa de e-mail de vocês todas essas informações novamente. Daqui a alguns dias, não, amanhã, vocês vão receber na caixa de e-mail de vocês todas essas informações, inclusive o código de desconto para quem quiser fazer parte e continuar aprendendo um pouco mais sobre assistente de direção com a mestre Nádia Bombeiro. É isso. Adorei, Lui. É isso, gente. A gente, na verdade, vai fazer alguns outros cursos no Hotmart dessas funções técnicas, né? E sempre que eu vou falar, até os atores, né? Estou vendo aqui que tem vários atores. É importante a gente, hoje em dia, pensar que somos atores multi, né? Artistas multi. A gente, com o advento do celular, então, a gente faz tudo, né? A gente produz, a gente edita, a gente escreve, a gente divulga, a gente atua. A gente tem que saber um pouco de tudo e até para entender aonde a gente gosta de andar, porque às vezes tem funções dentro do audiovisual, então, gente, é um mundo de função, assim, desde a pré-produção até a distribuição, passando pelos efeitos especiais, é um mundo de funções, e funções gostosas de fazer, sabe? Funções artísticas, funções com adrenalina. Por isso que, assim, com esse universo aí do audiovisual, nesse momento do Brasil, tá tão parado, né? E espero que a gente, mesmo com tudo que foi feito para nos paralisar, a gente, mesmo assim, continua se movendo. Mas no momento em que a gente realmente tem todos os ventos ao nosso favor, é uma indústria enorme, envolve, vocês viram aí quando eu falei do Ben-Hur da Record, para uma externa, né? Quantas pessoas a gente emprega e quantas funções tem dentro do universo do audiovisual. É lindo, assim, e é muito de equipe. Eu sou apaixonada, eu acho que é um universo que tem, primeiro que tem muito ainda para criar, né, para acontecer. Vem aí esse tal de 5D, gente. Quando chegar ao 5G, né? Quando chegar ao 5G, 5G, a gente vai, já tem o tal o som 3D, já é uma loucura, já é maravilhoso, né? Que está revolucionando o nosso pensar. O podcast não é do audiovisual, mas o audiovisual está se misturando com o podcast, com essa coisa sonora. Então tem muita gente produzindo coisas visuais para depois serem sonoras. E eu estou falando do podcast por quê? Porque eu vou produzir um podcast com dramaturgia agora, entende? Então, daqui a pouco isso vai se misturar. Eu estou falando disso porque parecem coisas separadas hoje, mas já isso vai se misturar de um jeito, tudo pode, assim. Então, é um universo muito, muito amplo. Eu estou buscando mestrado para fazer agora em cinema, e você vê os currículos das universidades aí pelo mundo afora para cursos de cinema, para mestrados de cinema, a quantidade de funções e de possibilidades que a gente tem nesse universo é muito grande. A gente, às vezes, olha para isso e pensa só no ator ou no diretor, né? Ah, eu quero ser ator, atriz, ou diretor ou diretora, né? E aí tem todas essas funções intermediárias, gente, produção de arte é a coisa mais linda do mundo. Você tem que saber da história da arte. Você faz toda a diferença. Assim, eu estou aqui falando com vocês, esse quadro, um produtor de arte, ele nunca estaria aqui à toa. Ele tem um porquê, essas cores, tem que combinar com a minha roupa, a palheta, o meu cabelo, a cor do meu óculos, tudo, assim, figurino, arte, visagismo, tudo fala junto, sabe? Todo mundo tem que trabalhar em conjunto. Quando a gente vê o produto pronto, a gente não imagina a grande teia que se
tece, né, que é tecida para que um produto audiovisual vá para o ar. Né? De novo. Então é isso. Mais alguma coisa, Lu? E alguém mais? Muito obrigada, Nádia. São Diogo. mensagens gostosinhas de carinho. Ai, que bom. Gente, voz da Nádia lembra da Marieta Severo. Nossa, muito obrigada, Ismael. Que algum produtor de elenco te ouça, por favor. Então tá, meus amores, muito obrigada a vocês por estarem aqui comigo nessa noite, tá? Eu quero agradecer Lu e Gabi, que não está aqui com a gente, que ajudou a produzir isso aqui, mas ela passou mal, infelizmente. Gabi Pimenta, mas muito obrigado, Gabi, tá aí gravado, meu obrigado. Ô, Lu, esse YouTube fica no ar um tempo? Alguém me perguntou isso esses dias. Fica no ar até quando a gente quiser. Então tá. Eu gosto assim, até quando a gente quiser. Então tá, gente. Muito obrigada a vocês aí pela presença. Obrigada, Ismael. E Sulamita, saudade de você, mamãe. Milena, Gabi, Anne. Boa noite a todos.